Olá pessoal, estamos aqui para explicar a equação do primeiro grau da forma que a gente aprendeu em sala de aula, da forma como já foi explicado em sala, e para aqueles que ainda não viram, não se lembram e a gente precisa estudar para uma prova relacionada à equação do primeiro grau. Vamos ver isso tudo de forma muito simples, certo? Então, observe o seguinte. Não é nada complicado. O passo a passo certo vai ser esse aqui, da forma como eu sempre explico. Veja assim, uma equação é uma frase matemática com uma igualdade, certo? E, além disso, dentro dela tem que existir uma incógnita. O que é a incógnita? A incógnita é a letra, certo? É o X, normalmente a gente vê o X, mas a incógnita não necessariamente vai ser sempre X, pode ser qualquer outra letra, pode ser Y, Z, A, W, B, L, J, K, tanto faz. O X já se tornou o mais comum. Então a regra é a seguinte: para eu ter uma equação, eu tenho que atender duas condições. Eu tenho que ter uma igualdade, e vocês podem ver aí que vocês podem ver tranquilamente que letras, além do X, além do próprio X, certo? Posso ter o Y, posso ter o A, posso ter a letra A, ok? Então, a letra em si, que vai representar a incógnita, não vai fazer diferença. E eu tenho que ter uma igualdade, por isso se chama equação, ok? Equa, em latim, quer dizer igual, ok? E aqui nós temos exemplos do que são equações e o que não são equações, baseado no que eu acabei de dizer, que eu tenho que atender duas condições. Eu tenho que ter a incógnita e tenho que ter o sinal de igual. E aí você observa o seguinte, observe da seguinte maneira. Observe que aqui, ó, desse lado esquerdo, aqui, nós temos que o x mais 12 é igual a 21. X mais 12 é igual a 21. Então, claramente, por que ele está do lado por que ele está ao lado de são equações? Porque eu tenho a incógnita e tenho o símbolo de igual, tenho a igualdade. 3x mais 7 igual a 23 mais x. É uma equação. Por que é uma equação? Porque eu tenho incógnita em ambos os lados, inclusive. De um lado e do outro. Do lado esquerdo da igualdade, do lado direito da igualdade. E tenho a igualdade. E a mesma coisa acontece aqui. Embora essa terceira ela não seja uma equação do primeiro grau, ela seja uma equação do segundo grau. Tá certo? É uma equação do segundo grau. Como é que eu sei que é do segundo grau? Porque o x, a incógnita que aparece, você determina o grau de uma equação pelo maior expoente da equação inteira, certo? Como o maior expoente é 2, e aqui é 1, quando não aparece ninguém é 1, significa que o grau desta equação é de segundo grau. Mas isso não nos interessa agora. O que interessa saber é uma equação, é uma equação, é uma equação. E esse outro lado? Não é equação. Por que não são equações? Aqui eu tenho uma incógnita nesse primeiro exemplo. Mas eu não tenho uma igualdade, eu tenho o quê? Uma desigualdade. Eu estou dizendo que quem está do lado esquerdo é menor. Esse símbolo aí significa menor que 7. Menor que, certo?
Então, x mais 4 é menor que 7. Então, não é uma igualdade. Estou dizendo que o que estiver do lado esquerdo, será menor do que quem está do lado direito. E aqui, por que não é uma equação? Por que não é uma equação? Porque eu tenho o símbolo de igual, está correto dizer que 5 mais 4 é igual a 9, está corretíssimo. Só que me falta um essencial para ter uma equação, que é a incógnita. Certo? Falta a incógnita, que no caso aqui está sendo x no nosso exemplo. E aqui absolutamente não é, porque falta a incógnita, seja de um lado, seja do outro, seja somando, seja multiplicando, e falta o símbolo de igual. Nós temos também outra desigualdade, que no caso, esse igual com um corte significa diferente. O que é uma verdade, apesar de ser uma verdade, não é uma equação. 5 é diferente de 9. Correto? Correto, mas não é uma equação. Porque não é uma igualdade e falta a incógnita. Maravilha. Perfeito. A gente tem que observar outra coisa em equações. O seguinte, vamos pegar aqui o texto. Uma equação, assim como uma igualdade, possui dois membros, certo? Dois membros. O que está colocado à esquerda do sinal de igual é o primeiro membro, e o que está colocado à direita, certo? Esquerda, direita. Ok? O que está colocado à esquerda é o primeiro membro, o que está colocado à direita é o segundo membro. Ok? Como aparece aqui neste exemplo. 7x mais 3. 7x mais 3 é igual a 11x menos 5. Não vamos resolver isso agora, mas é só para indicar. Quem está à esquerda, o igual, é a separação, será o nosso muro. Quem está à esquerda é o primeiro membro. A nossa portinha, no caso, né? O igual, porque vai haver passagens o tempo todo, de um lado para o outro. E quem está à direita é o segundo membro. Simples assim. Certo? Lembrando que nem sempre precisa ser x, pode ser y, pode ser z. Ok? No nosso caso, por enquanto, a gente vai precisar que sejam sempre a mesma letra. Até a gente entrar no próximo assunto, que é sistema de equações. Onde a gente vai ter mais de uma incógnita, mais de uma variável, que é outro nome. Por que chama incógnita? Porque incógnita quer dizer desconhecido. Então, a letra, aí no caso, é um número que eu não conheço ainda, certo? Mas que é fácil deduzir, ok? Seja pela lógica, seja pela dedução, lógica matemática que vocês já têm, seja através de determinados cálculos que a gente vai desenvolver, certo? Então não tem mistério. Observe o seguinte. Deixa eu acrescentar uma página. Não quero uma outra página. Me dá não? Perfeito, é isso que eu queria. Uma outra página. Vou dar um exemplo diferente do que está aí. Veja bem. Eu tenho x mais 3 igual a 7. Certo? A pergunta é, e vocês já sabem equações desde lá o ensino infantil. Quer dizer, infantil não, desde o Fundamental 1. Só que a gente não usava, só que a professora não usava o x, ela usava um espaço. Complete o número. É a mesma coisa, certo? A gente só vai mais para frente subir alguns degraus. Mas é o mesmo procedimento. Aqui, ó. A pergunta é, tá vendo o x? Qual é o número? Qual é o número que
Veja bem, somado a 3 dá 7. Qual é o número que somado a 3 dá 7? É isso. É exatamente isso que eu quero saber. E aí, todo mundo já deve ter respondido a essa altura. Então, e como é que eu devo escrever? Da seguinte forma. X vai ser igual. X é igual. Mas essa frase do X é igual, eu estou escrevendo simbolicamente. X é igual a 4. Estou escrevendo com os símbolos matemáticos. E é isso que será necessário que vocês façam desta forma. Não é colocar o 4 embaixo do X, certo? E não é X4. É X igual a 4. Ok? Então a gente resolveu de forma simples. Uma simples dedução, né? E aí o que acontece? Mas vamos resolver agora da forma que aos poucos começará a ser exigido que seja feito, que facilita. Porque se você sabe dessa forma, você entende a seguinte forma. Eu quero encontrar o x. E para que eu ache o objetivo da equação, aqui do primeiro grau, o objetivo, preste bem atenção nisso, é achar a incógnita. Não vou dizer achar o x porque pode ser outra letra. É achar a incógnita, o objetivo é achar a incógnita. E para que isso seja feito, eu preciso fazer o quê? Isolar a incógnita. Preciso isolar a incógnita. É isso que eu preciso fazer. Maravilha. E como é que o que quer dizer isolar? Isolar quer dizer deixar só, né? Deixar sozinho, destacado para lá. Então, pense bem, eu estou com o x junto com o 3 e eu quero deixar o x só. Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que me livrar desse 3. Tenho que mandar o 3 para outro lugar. Para onde é que o 3 vai? Para qualquer lugar que eu quiser? Não. Ele vem para o outro lado. Por isso eu tenho dois membros. Primeiro membro, que é o que está do lado esquerdo, e segundo membro, que é o que está do lado direito. Preste atenção nisso, não é difícil, é o contrário. É super simples e fácil. Esquerda e direita. Primeiro membro é o que está à esquerda, segundo membro é o que está à direita. Então, todo número que está acompanhando o x, ele tem que ser jogado para o lado contrário de onde o x está. Preferencialmente, a gente vai considerar o x sempre à esquerda e os números que não estão acompanhados de um x colado com eles, que a gente vai chegar lá também, vão ser jogados à direita. Então tá aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 para lá, jogo para lá o 3, tá aqui por cima. Foi. E o que acontece agora, pessoal? O x vai ficar só, como eu disse, isolado. Então você já não vai ter mais o 3. Então você já escreve somente a igualdade. Escreva no passo a passo exato de como eu estou desenvolvendo aqui. Essa foi a forma como eu aprendi na minha época e acredito que deu certo para mim até hoje, pode dar certo e provavelmente dará para você também fazer. Não tenha desânimo de escrever a sua vida enquanto estudante, não tem para onde correr. Veja que a escrita é essencial, não só porque ela é importante, mas porque ela, não só por ela ser importante em si, mas porque ela é um facilitador das ideias na sua cabeça. Você pode até saber o que fazer, mas às vezes você transpondo aquilo que está na sua mente para um papel, ou no meu caso aqui para a minha tela, você começa a organizar todos os seus pensamentos. E é através do desenvolvimento manual, do trabalho físico-motor, que você vai melhor desenvolver os conteúdos.
Você precisa fazer as coisas de forma consciente. Então joga o 3 para lá. Então o x ficou no mesmo lugar, o igual ficou no mesmo lugar, só onde era o 3 ficou vazio. O 7 logo em seguida, você segue a sequência dos valores. Só quem mudou de lugar foi quem? O 3. Então vai ficar 7 mais 3. Opa, perdão, houve um erro. Por quê? Quando alguém muda de lugar, nesse caso, ele vai para o outro lado fazendo a operação oposta. Eu tenho mais aqui, é sempre assim. Quando o 3 for para lá, ele não vai ser mais o mais, ele vai ser o menos. Vai ficar menos 3. Vai ficar 7 menos 3. Ó, o 3 saiu daqui do lado, era x mais 3, como vocês podem ver aí acima ainda. Ficou agora 7 menos 3. Correto? Então, isso sempre vai acontecer. E se for negativo? Quando eu jogar para o outro lado, ele vai ficar positivo, vai ficar mais. Aí você vai fazer a operação. Quanto é 7 menos 3? E isso se repete do mesmo jeito. Ó. O x repete-se novamente. O igual repete-se novamente. E aqui eu já posso colocar o nosso resultado. X igual a 4. É assim que se faz. De maneira organizada. Mesmo que a letra não seja das melhores. Como vocês podem ver, a minha sempre foi assim. Mas você segue uma sequência. Faça exatamente como o professor está explicando, porque fica fácil, inclusive, para você mesmo recapitular aquilo que você fez. Ok? Aquilo que você desenvolveu. Um outro exemplo. Vamos lá. Igual x menos 9 igual a 4. A pergunta é, que número? Vou trocar o x, vou botar y, só para diferenciar. Nem tudo é x, pode ser outra letra. Y de Yuri, menos 9 igual a 4. Qual é, me diga, o valor de y, que essa é a pergunta sempre, igual eu escrevi lá no começo. Qual é o valor de y que tirando 9, porque é o menos, né, subtraindo 9, diminuindo, né, subtração é diminuição, diminuindo 9, o resultado será 4. E aí, ou seja, isso quer dizer, e é um 4, perceba, todos os números, que era um detalhe importantíssimo, todo número que você vê sem sinal, significa que ele é o quê? Positivo, certo? Não preciso ter o mais, para indicar que ele é positivo. Entende? Mas para ser negativo, que a gente já está nessa fase, a gente sabe o que é número positivo e número negativo, né? A gente tem que entender isto. Então, tem vídeo, inclusive, de explicação de números positivos e negativos. Vamos tocar o nosso barco. Então, mas aqui a gente vai revisando, mas no decorrer dentro desse conteúdo. É só prestar atenção. Então, veja bem. Passo, agora o que a gente vai fazer? O mesmo procedimento que a gente fez lá. Vou trocar aqui a cor. Trocar a cor para a gente observar. Vou pegar o menos 9, porque eu quero fazer o que com o y? Quero isolar. Vou pegar o menos 9 e jogar para o outro lado. Vai sair do segundo membro, vai sair do primeiro membro para o segundo membro. E aí como é que vai ficar? Vai ficar assim. Y igual, aí você segue a sequência, eu já tirei o 9. Repete o Y, maravilha, repeti. E aí o 9 saiu, então não tem mais nada do lado dele, não tem nada. Mas quem que vem depois do 9? Quem que viria depois, já que o 9 não está? É o igual. Então, igual a quem? Aí repete o 4, que está lá no cantinho dele, e ao lado o 9. Só que lembre, era menos 9. E agora ele vai ser mais 9. Certo? Isso significa que eu vou somar.
Mas vou somar porque ambos os números têm o mesmo sinal. Tem o mesmo sinal. Então, eu só somo quando eu tenho sinais o quê? Iguais, o mesmo sinal. Ambos são positivos. E por isso, 4 mais 9 vai me dar o quê? 13. Certo? Perfeito, resolvido. Qual é o valor da incógnita? Que a nossa incógnita, neste exemplo, é o y. O valor dessa incógnita é 13. E aqui foi quanto? Aqui o valor da incógnita foi, que no caso era o x, foi 4. Diminuir, a pessoa só diminuiu. Mas não é somente porque tem um menos. Aí eu quero recapitular isso aí, ó. Revisando números positivos e negativos, a parte de conjunto dos números inteiros. Não diminuir somente porque tem um menos aqui, mas porque o 7 ele é o quê? Positivo. E o 3, já que tem um menos, eu vou entender que ele é o quê? Negativo. Certo? E a regra é clara. Sinais diferentes. Sinais diferentes. Subtrais. É sempre assim, sempre que os sinais são diferentes. Você vai subtrair, nesses casos. E quando os sinais são iguais, tem o mesmo sinal, soma-se. E repete o sinal. Repete o sinal. Aqui, sinais diferentes, subtrai-se e permanece. Eu vou botar prevalece, mas permanece. O sinal do maior número. No caso, o 7 é positivo, ele é o maior, então o resultado que vai prevalecer é positivo. Lembra, só não preciso colocar o sinal de positivo, por isso eu apago. Se quiser botar, você pode, mas dificilmente você vai encontrar onde esteja feito quando não é necessário. Mas indica que ele é positivo, assim como o 7, embora não tenha nada na frente, é considerado positivo. Só é negativo quando tem um menos na frente do número. Na frente é sempre à esquerda dele. Sempre antes desse número. O sinal que vier antes do número é dele mesmo. Então, o menos veio antes do 3, então é menos 3. Certo? É isso. E agora? Vamos lá. Voltando aqui. Página limpinha. Vamos ver uma outra situação. Outra regra. A gente já vimos duas situações. Terceira situação. O que acontece? E se eu tivesse x? Tá, outra letra de novo. Z mais 15 é igual a menos 8. Z mais 15 é igual a menos 8. O que é que a gente faz? Observa sempre o procedimento isolar. Vou botar aqui embaixo. Isolar o Z. Certo? Então, o que eu faço? Se eu quero isolar o Z, eu tenho que pegar esse 15 e jogar para o outro lado. Vai ficar o Z sozinho. Vou pular uma linha para ficar organizado. Vai ficar o Z sozinho. Está aqui. O 15 não está mais lá, porque eu já joguei, está ali a setinha para indicar isso.
E vem depois de quem vem depois do Z? O igual. Aí depois repete o menos 8. E aqui eu vou colocar o 15. E qual é o sinal que vai ficar aqui no meio? Perceba, mudei de posição. Então, aqui eu tenho Z mais 15. Então, como eu joguei o 15 para lá, aqui no centro eu vou ter o quê? Menos 15. Menos 15. Menos 8, menos 15. Aí a gente lembra lá da regrinha que eu já escrevi. Se você voltar aí uns 1 ou 2 minutos, o que foi que eu disse? Quando os sinais são iguais, veja agora, não é porque eu tenho menos, no meio entre os dois números que eu vou subtrair. Está errado. Está errado. O que é que está certo? Quando os sinais entre os números são iguais, os dois aqui são menos, o que é que a gente faz? A gente soma. Soma e faz o quê? E repete. Repete o sinal. Soma e repete o sinal. Soma e repete o sinal. Quando os sinais são iguais, os dois são negativos. Lembra que no exemplo, na situação 2 que a gente fez agora, os dois eram positivos? Isso. Se os dois eram positivos, a gente somou e repetiu o sinal. Resultado positivo. Deu mais 13. Deu 13 positivo. Aqui a gente vai somar também. E o resultado ele vai ser o quê? Negativo. Z é igual a 8 com 15 vai me dar quanto? 23. Então vai ficar menos 23. 23 negativo. Menos 23. Sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Terceira situação. Ok? Quarta situação. Quarta situação. Vamos embora. Que é a seguinte. Estou abarcando tudo. Eu tenho XW mais 9. 9 não. 9 está batido, né? Vou botar mais 15. Pegar o 15. Igual a 10. W mais 15 igual a 10. E aí? Como é que a gente faz isso? A gente já sabe. Isola. Passo o 15 para o outro lado. Se eu quero isolar, eu tenho que deixar ele só. Então vai ficar W igual a 10. Passou o 15, que era positivo, para o outro lado, ele vai ficar o quê? Menos 15. Certo? Menos 15. Quanto é 10? Aí agora sim, ó. 10 menos 15, gente. É 10 menos 15. Eu tenho 10. O que eu estou dizendo? É positivo. Eu tenho 10, mas eu vou lá e gasto mais. Eu tiro mais do que eu tenho. Dei vários exemplos. Temos vários exemplos. Olha, eu tenho 10 pontos que eu ganhei jogando, mas aí de repente eu perdi 15 pontos. Eu não sei nem se isso é possível no jogo, mas deve ser. Isso significa que se eu perdi mais do que eu ganhei, eu vou ficar o quê? Devendo. Então vai ser um saldo negativo. Lembra? Foi o que eu disse lá na primeira situação. Sinais diferentes. Sinais diferentes. Faz o quê? Subtrai. Subtrai. E fica o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai, fica o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai, fica o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai, fica o sinal do maior. Não tem erro. Tá resolvido. Mas você vai subtrair normal.
Quanto é? Você faz 15 menos 10, você tira 15 menos 10, mas é 10 menos 15. Subtrai normal do jeito que você fez a vida toda. O maior menos o menor. Mas o resultado fica negativo, porque permanece o sinal do maior. Então é menos 5. Se você fosse fazer 15 menos 10, normal, como você sempre fez, você sabe que o resultado é 5. Você faz isso de cabeça. Eu sei que você faz de cabeça. Mas está invertido. Na verdade é 10 menos 15. Ok? Mas a gente não vai fazer assim. Então, a gente faz a conta normal, como a gente sempre fez. Mas o resultado tem que prevalecer negativo, porque na verdade falta 5. Né? Eu tirei 15 de onde só tinha 10. Então está faltando 5. Essa é a resposta. Certo? É assim que funciona. Essa foi a quarta situação. Agora vamos à quinta situação. Que é onde eu tenho. Depois a gente vai juntar todas elas. 4x igual a 20. Veja que o número, perceba que o número não está somando. Eu tenho 4x. Ora, não é 4 mais x, nem é 4 menos x. Não é nenhuma dessas situações, é 4x. 4x, um número colado com a letra, colado, significa, na verdade, que eles estão se multiplicando. A gente já sabe que o pontinho significa multiplicação, até para não confundir com o x, que é muito usado. Então, já pensou? 4xx, né? Então, tá aí, ó, o porquê a gente tem um pontinho. Então é 4x, mas a gente omite. O que é omite? Esconde, não mostra o ponto, não precisa. É só 4x, porque é 4 vezes x, é 4 quantidades de x. Certo? Entende? Se eu digo 4 xícaras, é 4 vezes a quantidade de uma xícara, que são 4 xícaras separadamente. 4x é x, mais x, mais x, mais x. Ou, como eu tenho 4 valores iguais se repetindo e somando, o que é que você faz? Em vez de só somar elas, você multiplica pela quantidade, que são 4. Então, são 4x. Essa é a quantidade. 4x. Certo? Maravilha. E aí, o procedimento é o mesmo. Para eu achar o valor de x, lembra? Qual é o objetivo da equação? Achar o valor de x. Então, para achar o valor de x, a gente tem que fazer o quê? Isolar o x. Isolar. 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 Isolar é o quê? Deixar só. Então, se eu quero deixar só, isolar, eu tenho que me livrar desse 4. Esse 4 tem que sair daqui e vai passar para o outro lado, mas ele vai passar agora fazendo uma coisa diferente. O que foi que eu disse no início do assunto? Eu disse o seguinte, no início dessa explicação aqui, nessa gravação, eu disse que quando o número passa para o outro lado, ele passa para o outro lado fazendo o oposto. Então, o 4 vai sair do lado do x. O que é que ele está fazendo aqui agora? Ele está multiplicando. Acabei de explicar. Tinha um pontinho, certo? Que está omisso. Não está aparecendo. Não tem um pontinho aqui. Não precisa, a gente não bota. Mas a gente sabe que tem uma multiplicação. Se não sabe, tem que saber. Multiplicando. É o que ele está fazendo. Ele passa para o outro lado. Passa para o outro lado. Agora, dividindo. É sempre o oposto. Quem multiplica, quem está com sinal de mais, passa para o outro lado, vai ficar com menos. Quem está somando, no caso, eu digo somando, né? Quem está com mais vai passar para o outro lado com menos. Quem está com menos vai passar para o outro lado com mais. E quem está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Certo? Então vai ficar assim, ó. Passa para aqui, ó. E como é que vai se aparecer essa divisão? Normalmente
Poderia ser assim. Se aqui é 4.x, do outro lado vai ficar x igual a 20, dois pontinhos, que a gente é o símbolo da divisão, né? Esses dois pontinhos, ou com tracinho no meio, tanto faz. Mas o mais comum é a gente encontrar assim, ó, uma fração. Eu sempre gosto de dizer que o 4 passa para o outro lado e vem para baixo. Quem está em cima passa para o outro lado, para baixo. Então ele vai passar dividindo, como aparece aqui, ó. O 4 já saiu de onde ele estava aqui do lado do x, ó. Vou botar em outra cor para a gente ver. O 4 saiu daqui. Para onde ele veio? Para cá. Ele saiu. Você não escreve mais, você escreve só o x, porque o objetivo é deixar o x só. Não tem erro. Passou, já era. E agora é só dividir. E é onde eu digo a vocês em tudo em sala. A divisão ela é aprendida através da multiplicação. Se eu souber bem a tabuada, se eu souber bem, na minha cabeça, bem de cabeça, sei que muitos professores não exigem, a pessoa não precisa memorizar, não precisa decorar, precisa. E aí você vai desenvolver divisão e todos os outros assuntos, porque a operação, a gente tem as 4 operações, mas todos os conteúdos vão estar fortemente mais pesados em cima da multiplicação. Potenciação vai ser multiplicação, que vem logo depois que a gente ensina a divisão, a gente ensina potenciação e depois vem radiciação, que é com trabalho com raiz, que também está fortemente embasado na potenciação, que é seu oposto, que está embasado na multiplicação. Então, a multiplicação é o maior pilar das 4 operações, na minha opinião. E ninguém muda isso. Certo? Então entenda, eu sei que você sabe somar, provavelmente sabe subtrair, não melhor do que sabe somar, mas eu digo isso por experiência, a maioria é assim, mas sabe. Aí grande parte tem dificuldade de divisão, mas sabe por que tem dificuldade de divisão? Porque não sabe bem multiplicar. Então aprenda a tabuada e eu garanto a você que todos os conteúdos de matemática, no momento que você aprender memorizado a tabuada bem, sem precisar pensar em pegar numa folhinha da tabuada, se você puxar pela memória, mesmo que leve algum tempo, você vai desenvolver tudo. A questão da divisão é essa. E se você for construir a tabuada ainda, quando você for dividir, você vai ter 2 trabalhos. Você vai construir a tabuada da multiplicação e depois transformar isso em divisão. E aqui não. Eu já sei que 20 dividido por 4 é igual a 5. Porque eu sei que 5 vezes 4 é 20. Ou o contrário, da tabuada do 4, que 4 vezes 5 é 20. E aí entra a regrinha, a ordem dos fatores. Quem são os fatores? Cada número que multiplica. A ordem dos fatores não altera o produto. Já falei com vocês o que é o produto. O produto é o resultado da multiplicação. É isso que é o produto. Certo? Então está feita a 5ª situação. Vamos para a última e a gente junta todas elas de uma vez só. A última situação é a seguinte. Veja bem. É o contrário. A gente trabalhou com multiplicação, agora vamos com divisão. Certo? Eu tenho x sobre 3 igual a 12. Aí eu vou perguntar e você vai me responder aí e vai me dizer o seguinte. Eu vou perguntar: o que é que eu faço? O que é que eu faço para resolver uma equação? O que é que eu quero quando eu peço para você resolver uma equação? Quando alguém pede para resolver a equação, quando você encontra uma questão, resolva a equação. O que é que eu preciso achar? Vou trocar o x agora por outra letra. Eu vou botar Q. Não, Q não gosto de Q. Vou botar M. M sobre 3 igual a 12. Eu quero achar o valor da incógnita. Quem é a incógnita? É o M. Incógnita. O que é que eu preciso fazer com a incógnita?
começar a buscar o isolamento. O que quer dizer o isolamento? Começar a buscar que ele vá ficar só. Por enquanto está super simples deixar só. É só tirar o número que está perto dele. Fazendo o contrário. Ele sempre vai fazendo o contrário para o outro lado. Sempre vai fazendo o contrário. Aí eu pergunto, o que é que o número 3 está fazendo aqui? O que é que o 3 está fazendo aqui? Em relação à nossa incógnita que é M. Ele está o quê? Dividindo. Está dividindo. Então ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Vai passar para o outro lado assim, ó. Do jeito que a gente fez da outra vez, quem estava em cima passou para o outro lado para baixo. Porque estava fazendo o quê? Multiplicando. Então quem divide vai subir, veja que ele está embaixo. E vai passar para o outro lado fazendo o quê? O oposto. O 3 vai passar para cá, para cima, multiplicando. Certo? Vou escrever a palavra toda não. Então vai ficar M igual a 12 vezes 3. Veja que o 3 estava aqui e passou para cá. Não é para você repetir o mesmo número. Ele passou, ele saiu. Ele estava do lado esquerdo e foi para o lado direito. Lembrando que isso tudo podia ser o contrário, podia ser o inverso. Podia estar todo mundo do lado direito e ter que passar para o esquerdo. Não importa, não interessa, não muda nada. O que importa é fazer o procedimento. São os procedimentos que mudam. Quem divide passa para o outro lado multiplicando. Então ficou 12 vezes 3. Era M dividido por 3. O 3 saiu, foi para o lado do 12. Olha a setinha aqui que eu acabei de botar. Aqui está ele. Ficou 12 vezes 3. E o 3 saiu daqui. Ele saiu, certo? Ficou só M, que é o que eu queria. E aí vem a resposta. Quanto é 12 vezes 3? 36. M igual a 36. Resolvido. Perfeito. Montadíssimo. E agora, para a gente finalizar, e vocês praticarem com as diversas questões que a gente acha. No caso, mandei para os meus alunos material com muitas questões, começando desses básicos, na ordem do que eu estou explicando aqui. Né? Na ordem. E agora a gente junta numa outra simples. Vamos lá. Qual é? 2x menos 5 igual a 11. Eita, e agora, pessoal? Perfeito, vamos aplicar tudo que a gente conhece, numa ordem específica. Perceba, eu quero fazer o que com x? A palavra é essa, sempre tem que lembrar disso. Quero isolar. Isolar, quero isolar a letra. Quero que ela fique só. Quero que fique só. Quero ela só. Então, todo mundo que está em volta, quem são as pessoas, quem são os números, os valores que estão em volta? O menos 5 é menos 5, não é 5, é menos 5 e o 2. Só que cada um está fazendo uma operação diferente, cada um está fazendo uma operação diferente. Então, quando eles saírem daí e forem todos para o outro lado, vão fazer coisas diferentes. Então, por isso que tem que ir um por um. Então, a gente vai repetir o 2x e vai se livrar primeiro do menos 5. Ele vem para cá. Certo? Então, vai ficar 2x igual a 11 mais 5. Por que primeiro 2x? Por que primeiro 5 e não 2, pessoal? Perceba o seguinte, observe o seguinte. Você tem três pessoas caminhando de um lado da rua. Esse é o exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Pega os alunos aí para explicar. E tem um outro do outro lado. Então, aí eu quero deixar uma dessas pessoas, que no caso é o nosso x, só. Então, quem é mais fácil? Você tem um casal que está de mãos dadas, ó, está bem grudadinho. Isso aqui é uma multiplicação, certo? Lembrando que o sinal de multiplicação
ele não aparece. Certo? Não aparece. E aí o que acontece? Eu quero separar. Quem é mais fácil separar? Os que estão de mão dada ou só um amigo que está caminhando ao lado? É só o amigo que está caminhando do lado. Então ele vai para o outro lado. Quando ele for para o outro lado, ele já muda e vai conversar com essa pessoa, com esse outro que está aqui, que estava só, já muda de assunto. Ele muda de assunto e agora ele começa a conversar outra coisa. Então, agora ficou só o casal. Então ficou o 11 mais 5. Ele mudou de assunto. Era menos 5, agora é mais. E aí eu tenho que resolver primeiro essa continha. Vamos resolver primeiro ela. Vai ficar veja que eu estou repetindo. Ó. 2x continuou, repetiu. O que faz de novo? Repete novamente, agora somente com o resultado. É preciso escrever. Para manter o assunto na cabeça, é preciso escrever. Faça exatamente o que eu estou fazendo aqui e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo em todas as questões. 11 mais 5, 16. Perfeito. Perfeito. Agora vou separar, certo? Preciso separar o 2 do x. A gente já sabe que precisa ser feita essa separação desses dois. O 2 tem que ir para cá, mas ele vai para lá fazendo o quê? Lembre, vai sempre fazendo o contrário. Vai sempre fazendo o contrário. O que é que o 2 está fazendo? Que eu já falei. O 2 está multiplicando. O pontinho não aparece, mas ele está lá. Quem vai para o outro lado vai fazendo sempre o contrário. Então, se o número multiplica, ele passa dividindo. Se o número está aqui com sinal de negativo, quando ele passar para o outro lado, ele vai fazer o quê? Vai somar. Tá aqui, ó. Vou até mudar o sinal. A mudança, ó. Vai somar. Vai ficar com mais. Somar não, né? Vai ficar com mais. Como ambos são positivos, 11 positivo, 5 positivo, não é somente porque tem mais que o somam. Não é somente porque tem mais que soma. É porque ambos são números com o mesmo sinal. Eu só somo quando tem o mesmo sinal e repete sinal. Se ambos são positivos, eu somo. Se ambos são negativos, eu somo também. Só que o resultado é negativo. Se ambos têm sinais diferentes, ó, se fosse menos aqui, fosse menos 11 mais 5, daria quanto? Daria menos 6. Não daria 6, daria menos 6. E nem daria 16, nem menos 16, daria menos 6. Porque quando os sinais são diferentes, o que é que a gente faz? Subtrai e coloca o sinal do maior. Certo? Então vamos lá. Então o 2 sai daí, vai ficar como? X igual a 16. Saiu de lá, de onde ele estava. Vem para baixo aqui do 16. Repetir, ó. Tudo é repetido, ó. Veja quantas linhas eu já fiz só repetindo. É preciso repetir, professor? Eu recomendo que repita. Não economize sua caneta, não economize seu lápis. Escreva, 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 que você nunca mais vai esquecer. E a probabilidade de acertar é muito mais alta do que só fazer na cabeça. Ou pulando. Não pule, faça tudo detalhadamente. Eu ainda faço assim, ó. Em vez de escrever mais para baixo para economizar folha, eu venho aqui para o lado. Sempre fiz assim, inclusive vou fazer aqui também. Vai ficar x igual a 16 dividido por 2, que vai me dar quanto? A gente já sabe. 8. Por que deu 8? Aí onde eu digo de novo, acabei de falar, é tabuada. Eu sei que 8 vezes 2 é 16. Também sei que 2 vezes 8 é 16. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. E se for 16 dividido por 8, vai dar 2. Certo? Tabuada é o segredo. Tabuada de multiplicação é o segredo. Certo? Lembre-se sempre, você precisa sempre mudar o sinal. Quem é negativo, tá aqui, ó. Passa para o outro lado, vai ficar
positivo, para fazer a continha. Essa conta tem que ser feita do jeito certo. Então sempre faça no passo a passo. Sempre faça no passo a passo. Escreva tudo. E cuidado para não misturar soma com multiplicação. Cuidado para não misturar soma com multiplicação. Certo? Multiplicação é assim, ó. Tá aqui o número juntinho. Se não tiver assim só colado, tem que aparecer o pontinho. Se tiver colado é multiplicação. Certo? Então descobrimos aqui o valor de x. Bem, se você assistiu até aqui, já conseguiu resolver qualquer equação, já consegue, né? Resolver qualquer equação simples. Agora é só praticar. Quanto mais equações você resolver, mais fácil vai ficar. Não tem erro, certo? Vai dar tudo certo. Qualquer coisa, para quem tem acesso, basta me procurar no privado. Um abraço bem grande.